Vamos lá, meus amigos, a gente vai comentar aqui as questões de direito eleitoral para o cargo de AJJ. Não se esquece que lá no final a gente também vai deixar o card, então procura aqui no canal também da prova discursiva, né? Ou seja, a redação para o cargo de AJJ, que a matéria também foi direito eleitoral, tá bom? Antes de me apresentar, eu sou o professor Valber Oliveira, professor de direito eleitoral e analista judiciário da Justiça Eleitoral, tá bom? Confere aí a prova comentada de direito eleitoral. Vamos lá, questão número 78. Foram salvo melhor juízo, aí foram 13 questões. Questão de número 78. O prazo para o manejo de ação de impugnação ao mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral é contado a partir da diplomação. Tudo bem, até aí tudo certo. São 15 dias, devendo o processo tramitar em segredo de justiça. Perfeito, tá, pessoal? Eu havia até comentado lá no meu curso de revisão final que questões da Constituição Federal você não pode errar, porque é quase certo que a banca vai pedir uma questão de eleitoral da Constituição Federal. Então, o parágrafo 10 e 11 da Constituição Federal fala que o prazo é de 15 dias a contar da diplomação e que o processo vai tramitar em segredo de justiça, até como exceção à regra, né? A gente sabe que os processos, via de regra, tramitam de forma pública, mas a AIME, ação de impugnação ao mandato eletivo, é exceção à regra, tá bom? Questão de número 79. Não se admite a ação de impugnação ao mandato eletivo, olha aí de novo a AIME, se houver ação de investigação judicial eleitoral, a AIJ, em curso versando sobre os mesmos fatos, tá? Aqui a gente tem que mesclar um entendimento, só para lembrar, tá? Todos os fundamentos vão estar aqui no rodapé da questão, tá? A gente tem que mesclar entendimento jurisprudencial com letra de lei lá do artigo 96b da Lei 9504, né? O que acontece? A AIME, ela tem como causa de pedir abuso de poder econômico, fraude, tá? Basicamente são três, mas basicamente são essas duas aqui que vai interessar pra gente, tá? Já a AIJ, ela tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Certo? Então, deixa eu completar logo aqui, tá? Corrupção. Não interessa muito pra gente, pra questão, mas deixa eu complementar, tá? Então, o que acontece? A gente tem em comum aqui a causa de pedido do abuso de poder econômico, tanto na AIJ quanto na AIME. O que o examinador quis te confundir? Dizer que se a gente tiver duas ações tramitando sobre o mesmo fato, em tese, uma derrubaria a outra, em razão da litispendência. Só que combinando o entendimento jurisprudencial, né, tá, que não só desse RESP 148, como diversos julgados do TSE, como 96B, elas podem sim, mesmo tendo a mesma causa de pedir, ser oposta, né, com base no mesmo fato, desde que tenha aí provas diferenciadas, né? Então pode, não só porque elas têm outras causas de pedir que são diferentes, por exemplo, a fraude, a corrupção e o abuso de poder político e os meios de comunicação, mas ainda que se for na causa de pedir em comum, que por exemplo aqui é o abuso de poder econômico, se tiver provas diferentes sobre o mesmo fato, elas também podem tramitar, tá bom? Essa é a regra geral, a exceção é se for a mesma prova e a mesma causa de pedir. Então, portanto, aqui o gabarito é errado, né? Porque ele fala não se admite, quando na verdade se admite, tá bom? Questão número 80. A suspensão de direitos políticos abrange a capacidade eleitoral ativa e passiva do condenado criminalmente com decisão transitada em julgado, o qual não poderá votar, filiar-se, nem candidatar-se a cargo eletivo. Perfeito, tá? Não confundir a inelegibilidade de condenação criminal, que a inelegibilidade de condenação criminal apenas retira o direito de ser votado, de ser candidato, mas a suspensão dos direitos políticos, né, conforme lá o artigo 15, combinado com parágrafo 3º do 14, combinado com o cancelamento de título eleitoral lá do Código Eleitoral, ele fulmina todos esses direitos. O direito, a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar, ser candidato e também de se filiar. Ou de se filiar, inclusive, a previsão também aqui na Lei 9096 e o cancelamento de título aqui no Código Eleitoral e o direito de votar, a suspensão dos direitos políticos ativos lá do artigo 15 da Constituição Federal, tá? Então, questão aqui certa, né? Muita gente confundiu achando que era inelegibilidade. Nesse caso, a gente está falando de suspensão de direitos políticos. A competência originária do TSE para processar e julgar recurso contra expedição de diploma
o chamado RSED, limita-se a controvérsias que envolvem as eleições federais. Letra de súmula, tá, pessoal? Súmula número 37 é idêntica à leitura, a única coisa que a banca omitiu de propósito é que também o TSE julga originariamente os RSED contra, né, diplomas que viessem de cargos estaduais. Lembra? O RSED, muito embora ele tenha uma natureza de ação, ele sobe para o tribunal como se fosse um recurso. Então, os cargos do município sobem para o TRE e os cargos estaduais e federais sobem para o TSE. Então, é errado, né, porque ele omitiu aqui estadual. Tá bom? Questão número 82, ele trouxe um texto de apoio, 82 a 85. Vamos lá. Constitui crime eleitoral punível com pena de detenção a divulgação durante o período de campanha eleitoral de fatos que se sabem verídicos em relação a determinados candidatos e que sejam capazes de exercer influência perante o eleitorado, devendo a pena ser aumentada, né, se envolver a discriminação contra a mulher, cor, raça ou etnia. Perfeito, tá? Letra de lei aqui do artigo 323, crime eleitoral, chamado vulgarmente aí crime de fake news, tá? E os seus parágrafos traz esse aumento de pena, né? Letra de lei, tá, pessoal? Aqui direto não tem nem muito o que comentar. Questão número 83. A morte do titular, assim como a dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato, extingue parentesco para fim de causa de inelegibilidade reflexa. É errado, né, pessoal? Ele misturou aqui a súmula número 18 com o tema de repercussão geral 678 do STF. O que acontece? A dissolução e o vínculo conjugal, ele não extingue o parentesco. Só a morte que extingue o parentesco para fim de inelegibilidade reflexa. Ele botou tudo num balaio só, né? Morte e dissolução conjugal, e disse que extingue, mas quando extingue é apenas a morte, né? Só a morte que extingue. A dissolução não. Tá? Então, súmula, né? A gente bateu muito nisso. Sabia que essa súmula 18 ou a súmula 6 do TSE viria, né, de inelegibilidade reflexa barra grupo familiar. O crime de corrupção eleitoral consiste em delito de natureza formal, motivo porque não admite a forma tentada, sendo seu resultado mero exaurimento da conduta criminosa. Tá? Letra de jurisprudência, vamos dizer assim, inclusive lá naquele legislação comentada do TSE, já vem lá naquela letrinha fantasma, né? É um julgado aqui espaçado do TSE, muito embora seja uma jurisprudência consolidada. Então, letra direto de um julgado específico do TSE, então gabarito aqui certo, tá bom? Questão número 85. O agravamento, deixa eu conferir se a outra aqui se eu botei certo, peraí. Assim, fiz sim, eu achei que tinha corrigido, tinha anotado, fundamentado e anotado errado. Mas vamos lá. 85. O agravamento do regime jurídico eleitoral, consideradas novas hipóteses legais de inelegibilidade, não pode levar em consideração, a gente sempre tem que grifar as palavras negativas numa questão objetiva, né? Não pode levar em consideração atos e fatos jurídicos pretéritos ao novo diploma legal, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade. É errado, né? O STF julgou a lei da ficha limpa aqui amplamente nessas ADIs e nessas ADCs aqui, tá? Então tá errado. A lei eleitoral pode sim estabelecer critérios de inelegibilidade, porque não é uma sanção. A inelegibilidade não tem natureza jurídica de sanção, é uma adequação de regime jurídico. Então, aconteceu na lei da ficha limpa, né, os fatos pretéritos, que antes levariam uma inelegibilidade de 3 anos, passou a ser de 8 anos, e o STF entendeu que seria constitucional. Então, portanto, a questão está errada, porque ele diz que não pode, quando na verdade pode, tá? Questão número 86 a 90, ele botou esse texto de apoio também. Questão 86. A propaganda partidária gratuita mediante transmissão em bloco no rádio e na televisão será promovida por iniciativas sob responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária, por meio de inserções no intervalo da programação normal das emissoras. Certo, tá, pessoal? Cuidado, muita gente errou porque achou que ele estava falando de propaganda eleitoral. E ele está falando de propaganda partidária. E é a letra da lei do artigo 50A. Porque na propaganda eleitoral há essa divisão entre propaganda em bloco e propaganda em inserção. Na propaganda partidária, não. Ela é em bloco e em inserção ao mesmo tempo, porque ela passa nos intervalos da programação normal. Então muita gente confundiu, mas a letra de lei aí do CAPT, né, e os parágrafos do artigo 50A da lei 9096, e, portanto, gabarito correto. Tá? Questão de número 87. Segundo a jurisprudência do STF, ofende a liberdade de expressão
ofende a liberdade de expressão e a liberdade de informação, ato normativo de Tribunal Regional Eleitoral que vede a utilização de simulador de urna eletrônica, não um simuladorzinho de voto, como veículo de propaganda eleitoral. É errado, né? Na verdade, o STF entendeu que não ofende, né? Foi até o TRE Amazonas, inclusive, que expediu uma resolução para que não se pudesse fazer o simulador de voto. Então, na verdade, é errado, porque ele diz que ofende, e o STF entendeu que não ofende, né? O TRE pode sim expedir essa resolução proibindo essa simulação. Questão 88. Ante o potencial desequilíbrio da distribuição do tempo de horário gratuito, o STF considerou inconstitucional a distribuição de tempo de propaganda eleitoral gratuita proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, levado em conta a representatividade dos 6 maiores partidos políticos de determinada coligação formada para as eleições majoritárias. Errado, né? Na verdade, o STF não considerou constitucional, né? A gente citou aqui uma ADI, mas tem diversas outras similares, tá? Então ele não considerou constitucional. Pode sim a divisão da propaganda ser conforme a representação na Câmara dos Deputados, tá? Então é errado porque ele diz que considerou, quando na verdade ele não considerou. A instituição de federação partidária, embora prescinda de registro no TSE, somente pode ser formalizada por partidos políticos que tenham registro definitivo. A primeira parte é errada e a segunda parte certa, né? Não prescinde de registro. A federação tem que registrar o estatuto no TSE, a letra de lei aqui no seu rodapé, tá bom? Então, é errado, certo? Por fim, questão de número 90, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado cuja aquisição da personalidade jurídica se dá na forma da lei, sendo-lhes assegurada autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento. Correto, tá? É uma mistura aqui da Constituição Federal com a Lei 9096. Então, o partido político é direito privado, sim, né? A personalidade jurídica, muita gente confundiu, né? A personalidade jurídica é dado pela lei civil, o registro no TSE que é dado pela lei eleitoral. Mas a personalidade jurídica normal, o cartório civil, portanto, é dado pela lei civil. E também é assegurado a sua autonomia, tá? Uma mistura aí de preceitos constitucionais com a lei 9096, questão correta. Certo, meus amigos? Bem, essas aí foram as questões da prova objetiva, tá? Vou deixar o card aqui para a prova escrita e a gente também vai comentar de técnico judiciário, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, curte aqui, porque isso ajuda a chegar o vídeo a mais pessoas, tá? Curte, compartilha, manda aí no grupo de WhatsApp, certo? Forte abraço e até a próxima.